nem bebida, mas justiça e alegria no Espírito Santo. Amém. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Por gentileza, irmão, vamos parafrasear. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós queremos agradecer, nós tivemos 200 visitas por esses dias. Nós já retornamos com as visitas, né? Depois passamos a receber o Chico. Faz 2 meses aí sentindo doido, mas Deus é bom. Nós já retornamos às visitas. Nós queremos agradecer aos irmãos que estão nos recebendo em visita. Hoje nós estivemos na casa da nossa irmã Manuel, na casa da nossa irmã Silvana. Deus abençoe por termos recebido. Glória a Jesus. Amém. Nós temos visitado os irmãos, as irmãs, e assim sucederá, se Deus permitir. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Glória a Jesus. Estivemos aqui, aleluia, com o nosso esposo. Então, vamos falar sobre esse tema. Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Quantos podem dizer amém? Amém! Que maravilha! Nós vamos ter que trocar a folha por um tablet, né? Para ficar mais o troco que você mexeu na montanha. Mateus capítulo 6, versículo 24. Acompanha aí, ninguém durma, já vamos terminar e vamos para casa com os cursos ficar inchados. Maravilha! Olha só que maravilha! Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada
aqui é o seu. Amém, igreja? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele: busca primeiro o reino de Deus. Fala para ele assim: a comida, as vestes e as demais coisas serão acrescentadas. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, que é isso? Que maravilha. Vamos falar sobre o reino de Deus? Não é comida? Arrumou um conselho aí? Que maravilha. Esse é bom que ele é tempo. Ele não toma no tempo. Querido, quando nós falamos sobre o reino de Deus, e nós já falamos aqui já tem algumas terças-feiras, nós estamos falando sobre o assunto mais importante da igreja. Porque se eu não souber o que é o reino, e se eu não souber o que é que eu faço para fazer parte do reino, eu posso estar dentro da igreja, mas eu posso não fazer parte do reino de Deus. Amém? Amém. Olha que Paulo diz assim: nem todos que estão em Israel são israelitas. Jesus diz em Mateus capítulo 7: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então nem todo que se diz crente de fato faz parte do reino. Mas enquanto diz um adagio popular, enquanto a vida há esperança. Então enquanto o crente ainda estiver no culto doutrina, aprender o que é o reino de Deus, ele ainda pode se escapar de ouvir Jesus dizendo assim: ó, apartai-vos de mim, não vos conheço. Porque Jesus vai dizer isso para os crentes, não é para os crentes. Os não crentes vão já, se não se converter, Marcos capítulo 16. Se eles não se converterem, Jesus já falou: olha, se quem crê será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está. Então, quando Jesus diz assim, apartar, é para os crentes que não ouviram a palavra, ou ouviram, mas não obedeceram. Quem trouxe Bíblia, diga amém. Amém. É por doutrina, então vamos usar a palavra, né? Abra sua Bíblia, por gentileza. Tira um pouquinho da Bíblia, por gentileza. Sonoplasta número 10. Tu é o melhor sonoplasta aí da mesa. Hoje, viu? Vamos abrir a Bíblia? Isso, parabéns. Vou aumentar o teu salário só porque tu ajudas. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Capítulo de número 1. O irmão Manuel, o irmão Daniel, estou fazendo teologia aí para o glória de Jesus, não fizer para fazer. O irmão Felipe também. Então sabe que Paulo diz em Filipenses que nós não nos cansamos de falar a mesma coisa, porque é importante para a igreja. Porque se de fato as coisas que já ouviram fizessem efeito, não precisamos falar a mesma coisa, né? Mas vamos lá. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, quem achou de amém? Amém. Versículo de número 7, diz assim: olha só que maravilha. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Muito bem. E dos que não obedecem ao Evangelho. Duas classes de pessoas que não participam do reino de Deus: os que não conhecem a Deus e os que conhecem, mas não obedecem. Porque a falta de obediência leva à perdição. Então, se eu sou crente, eu sou um membro da igreja, eu tomo Santa Ceia, eu participo, mas se eu não obedeço logo a Deus, logo eu não faço parte do reino de Deus. Eu posso até fazer parte da congregação, eu posso até, como eu já falei, tomar ceia, mas se eu não obedecer, eu não faço parte do reino de Deus. Então, Jesus nos ensina em Mateus capítulo de número 6, olha só, vamos pôr uma introduçãozinha rápida aqui. Lembra nossos irmãos aí que estão fazendo aí, estudando, né? Uma introdução não é bom que se passe de 5 minutos. Na verdade, a introdução, dizem os nossos professores, que 7 minutos já está bom com a introdução. Então, escute bem. Mateus ou Levi. Mateus é o nome deste homem, mas na verdade a Bíblia chama ele de Levi, mas Jesus aprova e chamava de Mateus. Quem é Mateus? Mateus foi um dos 12 apóstolos de Jesus, também é um autor que leva o seu nome. O apóstolo Mateus aparece em todas as listas que relacionam os discípulos de Jesus.
Você vai lá em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos capítulo 5, versículo 18, Lucas capítulo 6, versículo 15 e Atos capítulo 1, versículo 13. O texto falando sobre quem é Mateus, na Bíblia, né? Então o texto informa que o apóstolo ele era um publicano. Ele era o quê? Publicano. Ele era o quê? Publicano. Os publicanos, eles eram os cobradores de taxa, cobradores de impostos, e eles estavam sempre a serviço do Império Romano. E essa classe de trabalhadores, eles eram desprezados pelos demais judeus. Por quê? Porque os judeus reputavam eles como traidores da sua pátria, porque eles eram judeus a trabalho, a serviço dos romanos. Então, alguns até nos ensina que os cobradores de impostos também, eles tinham uma mania de cobrar mais. E quem era louco de não pagar? Então, lembra do Zaqueu? Há quem diga que Zaqueu também é um camarada rico, mas que ele poderia também ser um desses. E Zaqueu vai dizer: Senhor, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Então, os cobradores de impostos, eles eram vistos, eles não eram bem vistos. Então, Mateus era um desses que era chamado de traidores da pátria, ou também ladrões. E o local em que eles ficavam, no caso também Mateus, eram os postos fiscais de antigamente, geralmente estabelecidos em estradas, pontes, canais ou nas margens dos lagos, para coletar os impostos. O capítulo que fala sobre Mateus, este homem é Mateus. Não se sabe o nome do pai, o nome da mãe, não sabe a genealogia, pouco sabemos sobre Mateus. Quando ele escreve o capítulo número 6, então nós vamos entender que o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 é chamado na Bíblia como o sermão da montanha, ou o sermão do monte. O sermão de onde? Do monte. Ou o sermão de quê? Da montanha. Então está todo mundo acordado aí, amém? Muito bem. Esse é um sermão extenso. Jesus vai ensinar, é o maior sermão de Jesus, é a maior pregação de Jesus. Ele vai ensinar os apóstolos sobre o reino de Deus. E isso é de muita importância para os nossos dias. No sermão da montanha, Jesus vai tratar de pelo menos 9 assuntos. Quantos assuntos? 9. Amém. A introdução já era. Vamos entrar agora no conteúdo. 9 assuntos, pelo menos, Jesus vai tratar no sermão da montanha. Ou pode ser mais de 9. Nós trouxemos 9. E esses assuntos são essenciais para a vida de quem faz parte do reino de Deus. Quem faz parte do reino de Deus? Levanta a mão, dá uma glória a Deus aí. Muito bem. Glória a Deus. 7. Escuta isso. Pelo menos 9 assuntos nós temos aqui, do capítulo 5 ao capítulo 7. Número 1, Jesus vai falar que quem é do reino, ora, passa a ser abençoado. Então, número 1, quem é abençoado por Deus. Quem é abençoado por Deus? É o chamado bem-aventurança. Os irmãos sabem lá, Mateus capítulo 5, versículo 11 e versículo 12, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. E número 2, Jesus vai falar sobre a lei de Deus e a atitude do cristão, no capítulo 5, no versículo 17 e o versículo 18. Número 3, Jesus vai falar sobre ajudar os pobres, Mateus capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4. Número 4, Jesus vai falar sobre oração, Mateus capítulo 6, versículo 5 ao versículo 15. Quinto, Jesus vai falar sobre o jejum, Mateus capítulo 6, versículo 16 ao versículo de número 18. Número 6, Jesus vai falar sobre as preocupações da vida. Como é o nome? Preocupações da vida. Sobre isso nós vamos falar um pouquinho em nome de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 21, também fala sobre isso. Número 7, Jesus vai ensinar sobre julgar os outros, ou como devemos tratar, julgar ou não julgar os outros.
Mateus capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Número 8, Jesus vai falar sobre os falsos profetas, capítulo 7 de Mateus, versículo 15 e versículo de número 16. E número 9, Jesus vai falar sobre o melhor alicerce para a vida. Então, no Sermão do Monte, Jesus vai ensinar a nós que somos os cidadãos do reino de Deus, lembrando aos irmãos que nós não somos daqui. Aleluia! Aqui é só uma passagem, aqui é só um momento. Nós não fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte do reino do mundo quando nós não havíamos aceitado Jesus. Mas no dia que nós levantamos a mão, o que é que Jesus fez? Paulo disse em Colossenses que nós tínhamos uma dívida, mas quando aceitamos Jesus, Paulo diz assim, ó, a dívida ou a cédula foi rasgada, porque Jesus, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que nós fomos comprados por bom preço. Você foi comprado e foi lavado pelo sangue de Jesus. Aí a Bíblia diz que nós fomos transportados do reino das trevas, para o reino da luz. Então, ora nós éramos no reino das trevas, agora nós fazemos parte do reino da luz. Antes nós éramos o reino de todo mundo, agora nós fazemos parte do reino de Deus. Amém, igreja? Amém. Que maravilha. Então, esse é o sermão de Jesus. Essa palavra de Jesus, sim, são como uma rocha, né? Quem é santo, constrói a sua casa. As pessoas aí que querem confiar em alguns ensinamentos, que acreditem, né? Se querem ignorar as verdades que Jesus ensinou, que ignorem. E as verdades por aí não têm base sólida nenhuma. Não resistem às tempestades da vida. É por isso que nós falamos para a igreja, para os irmãos, Bíblia. Leia a Bíblia. Escuta, a fé, ou melhor, a oração, ela pode até aumentar a nossa fé, mas a palavra de Deus é quem nos sustenta pela fé. Eita, eu vou repetir, amém? Olha, a oração aumenta a nossa fé, mas a palavra sustenta a nossa fé. Porque fé sem palavra, irmão, é desorientação. Amém, igreja? Por isso nós precisamos estudar a palavra, guardar a palavra, meditar na palavra, porque esse é o mandamento de Deus. Então, quando vem as tempestades da vida, quem não tem a palavra não fica firme, irmão. Por quê? Porque quem nos traz esperança é a palavra. Amém, igreja? Então, essa é a conclusão que Jesus fala no Sermão do Monte. Ele termina assim: o Sermão do Monte tem uma conclusão. Qual é a conclusão? A conclusão é essa: quem segue o ensinamento de Jesus ficará firme. Amém, igreja? Aí Jesus, então, no capítulo 6, ele vai falar sobre a preocupação da vida. E olha, irmão, preocupação da vida é o que nós temos, sim ou não? Sim. Quem não está preocupado aqui dentro, irmão? Nós deixamos aqui, mas só Deus sabe onde é que está aqui. Ó. Quem não está com problema hoje, irmão? Nós estamos cheios de problema. Economia. Nós temos problema familiar, nós temos problema financeiro, nós temos problema profissional, nós estamos cercados de problemas. Então, esses problemas que o mundo nos cerca e nos pressiona, se nós não estivermos alicerçados na palavra, nós vamos cair. Se não se alicerçar na palavra, nós não estaremos de pé. É por isso que você precisa entender uma coisa: quem guarda a palavra, guarda Cristo. Porque Jesus é a palavra. No princípio ele era o Verbo. E o Verbo estava com? E o Verbo é? Se eu guardo a palavra, eu guardo. E Jesus disse assim: ó, quem ouvir a minha voz, eu vou entrar nesse coração. E vai vir eu e o meu Pai vão fazer uma marca. Amém, igreja? Então, muito bem. Então, as preocupações da vida, ela tira-nos o foco do reino de Deus. Se eu focar na luta, no problema, na adversidade, isso vai tirar o foco
de chegar no reino de Deus. Então, por que as preocupações da vida ela nos tira o foco do reino de Deus? Primeiro, das preocupações da vida vem as contendas. Abra a Bíblia, Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo de número 4. Preocupação da vida nos traz contento. Por quê? Porque a preocupação da vida nos torna estressados. Sim ou não? Sim. Eita, nesses últimos dias nós estamos bem estressados. Os consultórios estão lotados. Pessoas estressadas. Tiago capítulo 4, versículo de número 1. Tiago capítulo 4, versículo de número 1. Diga amém. Amém. De onde vêm as guerras e peleja entre nós? Tiago está escrevendo aqui para o mundo? Não. Tiago está escrevendo para a igreja. E Tiago está falando aqui de contendas. Contendas dentro da igreja. Então, as coisas do mundo nos trazem contendas. E o pastor Tiago, ele é duro. Ele não passa a mão na cabeça, não. Ele vai dizer assim: porventura, versículo 1. Amém, igreja? Amém. Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Versículo 2. Cobiçais de nada? Sim. Cobiçais de nada? Tendes. Sois invejosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes. Porque não pedes. Pedes e não recebeis. Porque pedes para o gastardes em vossos deleites. Aí o diabo diz assim: peraí que não vai morrer não. Ele vai dizer assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmão, quem é que quer ser inimigo de Deus aqui? Levanta a mão aí. Amém, nós entendemos. Você está ligado no mundo, né? Está ligado, né? E como é que eu fico inimigo de Deus? Eu não mundo, gente. Não é isso que ele falou aqui agora? Por que ele chama de adúltero e adúlteras? Porque Jesus falou em Mateus capítulo 6: não podemos servir a dois senhores. Eu não posso amar o mundo e amar a Deus. E como é que eu amo o mundo? Olha, Gálatas capítulo número 5. As obras da carne. Se eu pratico as obras da carne, logo eu demonstro que eu sirvo não a Deus. Romanos capítulo número 8. Coloca aí, filho. Romanos capítulo número 8. Já saiu aqui para não estar tendo nada. Já vou deixar tudo. Romanos capítulo número 8. Eita, Senhor, fala Deus, fala Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo de número 8. Romanos capítulo 8, versículo 8. Olha só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aí Jesus disse: ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Como é que eu sirvo a Deus? Frutos do Espírito. E como é que eu sirvo ao mundo? Obras da carne. Coloca aí, nós já falamos
até essa passada e coloca na NTLH. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 19. Gálatas capítulo 5. A partir do versículo 19. Coloca na NTLH. Muito bem. Vamos ler na NTLH. Olha só. As coisas que a natureza humana é o que eles chamam de andar na carne. Porque a nossa natureza, ela até caiu lá no Éden. A natureza humana, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Não é oculto, são bem conhecidas. E quais são elas? Olha só: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades. As o quê? Inimizades. Inimizades. Quantos amigos você tem? Faz a lista dos amigos e faz a lista dos inimigos. Olha, tá bom. A mulher, Eliseu diz assim: ó, pega as vasilhas com as duas vizinhas. Se aquela mulher, se a vizinhança dela não fosse a filha dela, hein? Fulano, Chiquinha, pai do Senhor, tu me empresta a vasilha? Puxa, sai fora, né? Tu nunca veio, tu é quem? Querido, se ela não tivesse amizade, ela não tinha pegado muitas vasilhas. E olha que ele diz assim: ó, você vai pagar a dívida, e não é só isso, você vai viver o resto, irmão. Porque quando Deus faz na tua vida, Deus faz completo. Não, eu estou aqui para você melhorar o glória a Deus. Quando Deus faz uma obra na tua vida, Deus faz e faz bem feito. A Bíblia diz que Deus faz além daquilo que você imagina, daquilo que você pensa. Então, o que você está esperando aí, hoje, agora, Deus vai fazer além. Deus vai fazer além. Amém, igreja? Então, cuidado com as inimizades. Cuidado, você fica só fazendo inimigo, vai ter um dia que você vai ficar só. Vai ter um dia que você vai ficar, aí você vai dizer assim: porque Deus é Deus. Não, é porque você colhe aquilo que você inimizade. As brigas. Mas crentes que briga não tem. Não tem. Os crentes são tudo amigáveis. Ninguém briga com ninguém. Todo mundo leva o desaforo para casa. Na igreja não tem ninguém que não leve. Todo mundo aqui leva o desaforo para casa. Jesus recebe aí essa profecia. As ciumeiras, os acessos de raiva. Acesso de raiva também aqui não tem, não. Todo mundo aqui é só alegria. Ninguém aqui é raivoso. Ninguém aqui fica com raiva assim, não. Para ficar com raiva demora. Para quem ficar com raiva tem que ser 365 dias alguém perturbando. Se for só de momento, ninguém fica com raiva. Aqui todo mundo é nosso. A ambição egoísta, né? Ambição egoísta. Pessoa que só pensa nela e no umbigo. Tem gente que não serve a igreja, serve a ela mesma. Na verdade, tem gente que quer que a igreja sirva a essa pessoa. Então, escute bem: ambição egoísta, desunião, também não tem. É só lá fora. No mundo, na igreja não tem desunião. Aqui é todo mundo unido e cheio de unidade. Aqui todo mundo pensa só pensamento, um só coração e uma só. Jesus recebe essa profecia. As divisões também aqui não tem. Todo mundo aqui está só, é todo mundo unido, é todo mundo junto, misturado. Coloca lá: inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de quem? De Deus. Porque quem faz essas coisas é do reino do mundo. E o reino do mundo pertence ao capiroto, ao tinhoso, o animal. Dizem que ele é chifrudo. Aí eu não sei. Eu sei que quem pratica as coisas da carne serve ao Deus do reino do mundo. Mas quem pratica os frutos do Espírito pertence ao reino de Deus. Passa ele para ver o que é as coisas do Espírito. Isso aqui
mas é necessário, porque muitos esquecem, né? Então, pastor, como é que eu faço parte do reino de Deus? Claro, praticando os frutos do Espírito. E quais são os frutos do Espírito? Amor. Amor. Alegria. Irmão, isso é científico. Pessoas alegres vivem mais. Pessoas que sorriem muito vivem mais. Aformoseia o rosto. Pessoas iracundas, pessoas tristes demais. A tendência, irmão, é rancor demais. A tendência é envelhecer antes do tempo. É por isso que eu estou com um rosto de 16 anos. Parece até que eu mergulhei nas águas do Jordão, que como disse o profeta, mergulha nas águas do Jordão. A Bíblia diz que quando ele saiu, o rosto dele só com o rosto de menino. De bebê. Jesus. Uma alegria, te dá saúde, amém, igreja? Para de ser carrancudo. Mostra um sorriso no rosto. Eu não faço mentira, que é melhor para você. Você vai ficar saudável, amém, igreja? Você vai produzir esse fruto de alegria, porque o reino de Deus não é comida, não é como o reino de Deus, ele é alegria. Então, se eu faço parte do reino, eu tenho que ser uma pessoa alegre. Amém, igreja? Paz. E paz que a Bíblia fala, nós já estudamos sobre isso, não é questão de ausência de problema. Porque tem crente que pensa que Deus, Deus, eu vim para a igreja, eu quero ter paz, e Deus vai te ajudar em problema. A paz faz parte do reino de Deus. E o reino de Deus, nós já falamos dessas anteriores. O reino de Deus não é externo, não é visto. O reino de Deus está dentro do crente, amém, igreja? E o reino de Deus é alegria, o reino de Deus é paz. Se o reino de Deus está aqui dentro, eu tenho que ter paz. Eu estou falando que nós não passamos um momento de promoção, um momento de impaciência. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós passamos por momentos, mas nós não ficamos estacionados, porque essas coisas têm que passar, porque o reino de Deus é que prevalece, amém, igreja? Paciência, delicadeza. Nós estávamos falando sobre delicadeza ontem, né, irmão? Delicadeza, crente tem que ser delicado. Esse negócio de crente está dando patada nos outros, irmão, coice, dá pedrada, tratando mal os outros. Sabe, irmão, o crente que tem o reino de Deus, ele é delicado. Ele é delicado. Tem que ser delicado. Tem que tratar bem. Amém? Amém. Nada de aparecer e você virar as costas na hora, né? Não, né? Delicadeza. Bondade e fidelidade. Tem mais, meu querido? Humildade. E o domínio? Não. E o domínio? Não. Então se controle. Se controle. Quando vê as coisas lá da carne, raiva, excesso de raiva, ira, contenda, se controle. Conte até 10. Isso é medicinal, tá? Quando você estiver ficando com raiva, conte até 10. 1, 2, 3, até chegar a 10. Não conta rápido quando você gosta de contar. Conta devagarzinho. Respira fundo, respira com diafragma. Diafragma. Isso é um exercício para quem anda ansioso, tá? Para quem anda ansioso, isso é um exercício, tá? Por quem entende o assunto. Você vai respirar com o diafragma. Segundo negócio, deixa o diafragma. Aí depois você sobe. E diz, faça isso por alguns minutos, que talvez a ansiedade vai embora. Talvez. Faça isso com frequência, tá? Então, quando você for se irar, se controle. Não haja precipitado. Não tome decisão baseada na precipitação. Se controla, porque o controle próprio é um fruto do Espírito. Amém, igreja? Então, quando ele diz assim, olha, as coisas do mundo, o diabo diz assim, vocês são adúlteros, porque vocês querem amar a Deus e querem amar o mundo, e quem ama o mundo tem as coisas da carne, mas quem ama a Deus pratica os frutos do Espírito. Então, por que nós devemos de fato fugir
das preocupações do mundo, porque nos trazem contenda. Amém, igreja? Amém. E as contendas é uma coisa que puxa outra coisa, porque o número 2 que nós vamos falar hoje, em segundo lugar, primeiro é as contendas, as preocupações do mundo trazem contenda. Segundo, trazem desânimo. Olha que eu já falei aqui sobre desânimo, porque o que tem de crente desanimado não é brincadeira. O que tem de crente se afastando não é brincadeira, porque primeiro vem as contendas. Olha, se está contendendo, o próximo degrau é desânimo. Por que eu vou para a igreja? Se fulano e beltrano está lá, eu não gosto disso. Se fulano e beltrano está lá, eu não consigo nem olhar mais para a cara. Aí vem o desânimo. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Eita, o de doutrina é bom demais, amém, Jesus. Guarda essa palavra no teu coração para não pecar contra Deus. Mateus capítulo 13, versículo de número 18. Mateus capítulo 13, versículo de número 18. Amém? O tempo passa rápido, né? Olha só. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus vai explicar a parábola do semeador, porque Jesus disse que o reino dos céus, e nós falamos sobre o reino dos céus de Deus, os irmãos que vieram sabem que reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Reino dos céus, Mateus escreve porque ele estava escrevendo para os judeus, e os judeus não queriam falar o nome de Deus assim de qualquer forma, então eles preferem falar reino do céu. Mas ele vai falar aqui, quem conhece a Bíblia sabe dessa parábola. Jesus fala sobre o semeador que sai semeando. Jesus vai falar que uma parte da semente cai aonde? Ela cai, vamos lá, capítulo 13. Coloca aí, Luiz. Mateus capítulo 13 e o versículo de número 4. Mateus capítulo 13 e versículo 4. Amém, igreja? Amém. E quando semeava, uma parte da semente caiu aonde? Caiu aonde? Isso, perto do caminho. A outra parte, versículo 5. Versículo 5. E a outra parte caiu em pedregais. Muito bem. Aí, versículo número 7. A outra caiu entre espinhos. Então, e a outra parte, versículo de número 8, ela caiu em boa terra. Amém, igreja? Agora Jesus vai explicar a partir do versículo de número 18. Jesus vai dizer assim: escutai, pois, a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, olha só, e não a entendendo, vem quem? O maligno. E o maligno arrebata o que foi semeado no seu coração. Está vendo, irmão? Porque a palavra é tão importante. Está vendo por guardar, irmão Jones, a palavra é tão importante? Porque, irmão, se a gente não guardar a palavra, o capiroto, ele vem aí, e se ele arrancar, aí então não produz. Amém, igreja? Então, Jesus disse assim: vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a. Ele ouve o quê? Ele ouve a palavra. Tudo é a palavra. E logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Jesus. Versículo 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, cuidado do mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aí vem o desânimo.
Vamos para o culto hoje. Então, vamos para o culto hoje. Então, desânimo, porque tem deixado que as preocupações do mundo ela arranque a esperança do crente. Porque a esperança do crente, eu já falei, eu só vou repetir, escute, a esperança do crente nunca foi aqui. Jesus nunca prometeu a nós algo aqui. Jesus só prometeu algo lá, para onde nós vamos, irmão. Por isso que quando nós focamos nas coisas daqui, o desânimo vem, e vem com o desânimo, vem o desespero, e começa a desviar da igreja, desviar dos caminhos, e fica entristecido, e quer procurar em outras coisas aquilo que nós já conhecemos, porque nós já vimos de lá. Então, para que voltar, irmão, para o reino das trevas? Por que deixar o desânimo abater a tua fé, abater a tua esperança? Nós precisamos entender que Romanos 5 diz que Abraão, o seu corpo era amortecido, mas Abraão não olhou para o seu corpo. Escuta uma coisa, não fica olhando para o momento ruim que você está passando, porque esse momento ruim vai passar, e Deus vai te levantar, e Deus vai te levantar, e Deus vai fazer você passar. Então escuta uma coisa, levanta a tua cabeça e olha para o reino de Deus. Aleluia. Olha para o reino. Terceiro, para nós encerrar, terça-feira, no próximo culto de ensino, nós continuamos. Primeiro, contento. Segundo, desânimo. E terceiro, irmão, claro, frieza espiritual. Porque quando o camarada fica só em casa, dizendo que está cultuando, né? Onde é, Ramão? É porque em casa, não, eu não deixei Deus, não. Quem disse que eu deixei Deus? Eu estou com Deus. Quem sou eu para dizer que não? Só que de repente em casa, irmão, você não faz um culto de hora. Olha que o culto de terça e sexta é 1h30. E de domingo é 2 horas, né? Eu sei que pode ter pessoas, eu não sei, eu creio que tem. Mas geralmente a pessoa ficar em casa 1h30, 2 horas fazendo culto para Deus, porque culto é culto, né? Culto de louvor. O nosso irmão Mourão leu aqui, ó. Ali Paulo estava falando de culto, 1 Coríntios. Quando vós se agitais, nunca teve igreja de um só. Não existe igreja de um só. Existe igreja coletividade. Paulo disse, Manuel, quando vocês se juntarem, uns têm salmo, uns têm hino, uns têm profecia, uns têm a palavra, o outro tem a doutrina, tudo isso faça para edificar. Você precisa se juntar para poder ter edificação. Você precisa estar inserido no seio de igreja. E igreja é corpo. E corpo é de fato o que o povo não quer aceitar. Porque igreja, irmão, é membros. E membro tem problema. E as pessoas estão se individualizando e não querem mais estar em coletividade. E as promessas que Deus tem sempre foi para a igreja. Olha, eu vou repetir, porque eu já falei isso muitas vezes. Deus nunca deu promessa no novo. A promessa de Deus é para a igreja, não é para uma pessoa. Dentro da igreja, Deus pode até ter promessa em particularidade, mas se não estiver inserido na igreja, não tem promessa de Deus. Amém, igreja? Então vem ter frieza espiritual. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 1. Vamos encerrar. 1 Timóteo capítulo de número 1, versículo de número 19 e versículo de número 20. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cuidado, contendas, desânimo, depois o desespiritual. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, versículo 20. Conservando
conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio da fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não. Porque, irmão, veio a frieza, e depois dessa frieza, a apostasia, ela gera blasfêmia contra o Espírito de Deus. Você já viu como as pessoas saem da igreja, ficam bravas com a igreja e começam a falar mal da igreja e senta a botina na igreja, esquecendo que a igreja não é uma pessoa. Quando fala mal da igreja, está falando do corpo de Cristo. Agora o cara fica falando mal da igreja por causa de uma pessoa. Não gosta do Beltrano, sai da igreja, senta a botina na igreja, esquecendo de que a igreja é o corpo. E se está falando do corpo, a cabeça está vendo. Aí, irmão, acontece apostasia pessoal. Aí Paulo diz assim: esses camaradas aí eu entreguei ao capítulo. Olha só. Vamos lá. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo de número 16. 2 Timóteo capítulo 2. Versículo de número 16. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 16. Aí Paulo diz assim: amém, igreja? Amém? Amém? Amém. Isso, para não dormir. Vamos lá, vai no telão. Mas evita os falatórios. Provérbio diz assim: ó, de muitas palavras vem a transgressão. Provérbio diz assim: ó, quer ter uma vida sossegada de paz, guarda bem a tua língua. Eita. Tiago escreve mais assim, ó: ei, a língua é um pequeno membro dado no corpo infame, o corpo todo do inferno. Com a língua nós bendizemos a Deus, e com a mesma língua nós maldizemos o irmão que é feito imagem de Deus. Então evita o falatório, irmão. Quem muito fala assim mostra, sabe, o que está no coração, e às vezes não vigia, fala coisa errada demais. Então, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Versículo 17, ele diz assim: e as palavras desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, mais dois crentes, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Aí o versículo 19, para encerrar, diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Ai, irmão, espera com glória a Deus, sabe? Porque assim, ó, Jesus está dizendo assim, ó: eu te conheço. Ei, você não entendeu, né? Deus está dizendo assim, ó: você guarda a minha palavra, eu te conheço. Porque quem guarda a palavra de Deus é conhecido por Deus. Jesus disse: eu sei quem são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me obedecem. Então, se você guarda a palavra, você é conhecido de Deus. Amém, igreja? Aí Paulo diz assim: fica esse fundamento: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se de onde? Aparta-se de onde? Amém, igreja? Pastor, eu quero fazer parte, eu faço parte do reino de Deus. Então guarde essas coisas no seu coração, para você não pecar contra Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Terça-feira nós vamos continuar para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus para encerrar. Passa rápido o culto doutrina, né? Hino de número 302. Hino de número 302. Ô irmão, fazer parte do reino de Deus é tão bom. No próximo culto doutrina, nós vamos falar agora do que nós devemos pensar e em que nós devemos buscar para que de fato nós possamos viver o reino de Deus aqui na terra. Amém, igreja? 302. No mundo murmuram-se tanto entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder, murmuram assim no deserto, em mar Israel murmurou, ó, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio.
e cuida-se do que é seu, em vez de murmurar e cantar o hino de louvor a Deus. Jesus quer lhe dar vida santa, qual noiva leva-te para os céus, e mesmo se as ondas rugirem no revogo e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se o hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares cantar o hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva leva-te para os céus. Se o hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste maçã, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares cantar o hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva leva-te para os céus. Amém? Vamos para a igreja, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Glória, vamos orar agradecendo a Deus. Vamos orar. O nosso irmão presbítero Jeová, ele pediu oração pelo Maia. Ele teve que levar a Maria ao hospital e acredito que Deus está com dor na situação, em nome de Jesus. E nós vamos orar também pelos demais irmãos que estão doentes, que estão enfermos, os que estão debilitados, os que estão afastados da igreja. Nossa irmã Glória, lá na missão, na sua terra, cuidando dos seus parentes, em nome do Senhor Jesus. Orar também por todos os nossos irmãos, todas as famílias. Então feche os seus olhos, curva a tua cabeça. Nossa irmã Stephanie, que fez a cirurgia, também tem pedido a missão, e nós vamos orar por todos os nossos irmãos. Pai, eu quero te dar graça por mais um curso de doutrina, por princípio, que nós possamos de fato ser cidadãos do reino de Deus. Nos ensina a guardar a tua palavra, os teus ensinamentos. Tira de nós a esquerda, tira de nós a divisão, tira de nós a ira, tira de nós a raiva, tira de nós tudo aquilo que é obra da carne, que faz dissipar ao Senhor dos membros nosso corpo. Produz em nós, o teu fruto, amor, benignidade, longanimidade, mansidão, temperança. Senhor, nós queremos ter gozo, nós queremos ter paz. Nós queremos de fato ser luz do mundo e sal da terra. Pai, muitos que perecendo, nosso irmão presbítero Jeová, orando, pedindo oração pela Maé, a nossa irmã Stephanie, pedindo oração lá no grupo, Pai, nosso irmão Ademir, que está aniversariando hoje, oramos pela irmã Ana Paula, oramos pelo diácono Aldemir, oramos pela diácono Isaleia, oramos pelos demais irmãos, aqui estão alguns com dores de cabeça, alguns com dores na coluna, alguns, Pai, enfado na alma, pessoas, ó Pai, que estão aqui na casa de Deus, mas estão passando por alguma dor, algum infortúnio, alguma moléstia na sua vida, Pai, alguma enfermidade está incomodando. Mas a tua palavra é poderosa e o Senhor pode curar nessa noite, porque tu és o dono da cura. Por isso, visita o corpo antigo, alto da cabeça, as costas, vai visitando a cabeça, garganta, olhos, ouvido, vai visitando o Pai, tira óleo, vai arrancando o Deus de Israel, pressão arterial, ei Jesus, remite, vai arrancando a gastrite, usa, faz esse rim funcionar direito, faz esse fígado funcionar direito, ei Espírito Santo, vai essa coluna que dói, vai agora nessa hérnia, vai nas pedras do rim, Jesus de Nazaré, vai agora fazendo cirurgia cirúrgica, aonde precisar o Senhor atuar, visita para os irmãos que estão com doença na mente, doença sentimental, psicológica,
amigos, casamento dos filhos, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes da tua casa, os que louvam, os que pregam, os que são obreiros, sejam transformados poderosamente. Assim abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Estenda a mão para o céu. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, eu disse, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja, não somente agora, mas todo sempre. Quem crê nisso diz amém? Amém. Glória ao Rei Jesus. Não saia sem cumprimentar o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe, cara. Sexta-feira nós temos ciclo de oração. Venha para a oração, não fique em casa. Venha orar, Deus abençoe. Até sexta-feira, se Deus permitir. Ele já estava ligado? O Daniel nem colocou para filmar. Estava assim? Ele já estava assim? Pode ser, deixa eu ver. Segura aqui. Tira essas pilhas, meu irmão. Pode ser, meu irmão.